Essa não é uma obra comum. Ela é muito conhecida. Escrita 5 séculos antes de Cristo. Tem uma importância ímpar na história da humanidade. E hoje está presente na base da dramaturgia ocidental, na criação da psicanálise, nos primórdios dos romances. E a ideia de se contar uma história onde há um crime imperdoável pode soar a Édipo Rei uma introdução 20 séculos antes do romance policial, não acham? Que tal irmos com a tradução direta do grego de Mário da Gama Curry? Eu tentarei fazer as vozes, já que, vocês sabem, essa é uma obra do gênero dramático, então não há narrador. Mas eu acredito que talvez vocês tenham uma boa experiência. E então Édipo fala: Ah, filhos meus, merecedores de piedade, sei os motivos que vos fazem vir aqui. Vossos anseios não me são desconhecidos. Eu sei bem que todos vós sofreis, mas vos afirmo que o sofrimento vosso não supera o meu. Sofre cada um de vós somente a própria dor. Minha alma, todavia, chora ao mesmo tempo pela cidade, por mim mesmo e por vós todos. Não me fazeis, portanto, levantar agora como se eu estivesse entregue ao suave sono. Muito pelo contrário, digo-vos que na verdade já derramei sentidas, copiosas lágrimas. Meu pensamento errou por rumos tortuosos como errou. Veio-me à mente apenas uma solução, que logo pus em prática. Mandei Creonte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa, ao santuário pítico do Augusto Febo, para indagar do Deus o que me cumpre agora fazer, para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto com essa demora estranha, demasiado longa. Mas, quando ele voltar, eu não serei então um homem de verdade se não fizer tudo o que Deus ditar, tudo por intermédio de Creonte. Os anciões do coro, que se haviam agrupado em volta de Édipo enquanto ele falava, fazem um gesto indicando que alguém se aproxima. E então o sacerdote diz: Sim, vejo que falaste a tempo. Nesse instante, apontam-me Creonte. Ei-lo de volta, enfim. E então entra Creonte apressado, coroado de bagas de loureiro com um aspecto alegre. Traga-nos ele, Deus Apolo, a salvação resplandecente como o seu próprio semblante, diz Édipo. E então o sacerdote responde: Ele parece alegre. As bagas de loureiro em forma de coroa são um bom sinal. Ele já pode ouvir-nos, diz Édipo. Logo o escutaremos. Dirigindo-se a Creonte, Édipo continua: Filho de Meneceu, príncipe, meu cunhado, transmite-nos depressa o que te disse o Deus. E Creonte responde: Ele foi favorável à resposta, pois suponho que mesmo as coisas tristes, sendo para o bem, podem tornar-se boas e trazer ventura. E Édipo responde: Mas que resposta ouviste? Essas palavras tuas, se por um lado não me trazem mais temores, por outro são escassas para dar-me alívio. Creonte responde:
indicando os tebanos ajoelhados. Se é o teu desejo ouvir-me na presença deles, disponho-me a falar, ou levas-me ao palácio. Édipo pensa melhor. Eu quero que fales diante dos tebanos todos. A minha alma sofre mais por eles do que por mim. Portanto, pode dizer. Creonte então diz: eu revelarei então o que eu ouvi do Deus. Ele nos ordena. Bom, veja, ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração oculta agora em seu benevolente seio, antes que seja tarde para erradicá-la. Mas como purificá-la? De que mal se trata? É que teremos de banir daqui um ser impuro, ou expiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males à nossa cidade. Há um ser impuro. E que morte exige a expiação? Quem pereceu? Senhor, outrora rei desse país, antes de seres aclamado soberano. Sei, por ouvir dizer, mas nunca pude vê-lo. Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham o castigo justo, seja qual for sua posição presente. E onde os culpados estarão? Onde acharemos algum vestígio desse crime muito antigo? Em nossa terra, disse o Deus. O que se busca encontra-se, mas foge-nos o que deixamos. Foi no palácio, foi no campo ou em terra estranha que assassinaram Laio, como nos falaste? É que disse ele, quando foi, que ia ouvir o Deus e nunca mais voltou aos seus, à sua terra. Nenhum arauto ou companheiro de viagem viu algo que pudesse orientar-nos hoje? Todos estão mortos, salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. E o que disse? É pouco, mas um mínimo detalhe talvez nos leve a descobertas decisivas se nos proporcionar um fio de esperança. Ele falou de que alguns bandidos encontraram Laio e o trucidaram, não com a força de um só homem, pois numerosas mãos se uniram para o crime. E como teria usado tanto o malfeitor sem conspirata em Tebas e sem corrupção? Tivemos essa ideia, mas após o crime nenhum de nós em meio a males mais prementes pôde cuidar naquela hora de vingá-lo. Que males, no momento em que o poder caía, vos impediram de aclarar o triste evento? A esfinge, entoando sempre trágicos enigmas, não nos deixou pensar em fatos indistintos. Outros, patentes, esmagavam-nos então. Pois bem, eu mesmo, retomando a sua origem, hei de torná-los evidentes sem demora. Louve-se Febo, sejas tu também louvado pelos cuidados que tiveste quanto ao morto. Verás que vou juntar-me a ti e secundar-te no esforço para redimir nossa cidade. E não apagarei a mácula por outrem, mas por mim mesmo. Quem matou antes um rei, bem poderá querer com suas próprias mãos matar-me a mim também. Presto um serviço a Laio e simultaneamente sirvo a minha causa. Édipo se dirige aos tebanos ajoelhados. Vamos depressa, filhos, vamos, levantai-vos desses degraus. Levai convosco os vossos ramos de suplicantes. Quando decorrer o tempo, reúna-se de novo aqui a Grey de Cadmus e dedicar-me-ei de todo ao meu intento. Querendo o Deus, quando voltarmos a encontrar-nos, teremos satisfeitos este nosso desejo, pois o contrário será a nossa perdição. O sacerdote vem chegando. Sim, filhos meus, ergamo-nos. Foi para isso que aqui nos reunimos todos neste dia. E possa Febo, inspirador das predições, juntar-se a nós
ele também para salvar-nos e nos livrar deste flagelo para sempre. Édipo, Creonte e o sacerdote e todo o povo saem. Permanece em cena o coro, composto de anciãos, cidadãos notáveis de Tebas. E o coro diz: doce palavras de Zeus poderoso que vens trazendo da faustosa Delfos a ilustre Tebas. Eu tenho meu espírito tenso de medo, eu tremo de terror. Deus salutar a Delos e pergunto inquieto: por que sendas me conduzes, novas talvez, ou talvez repetidas após o lento perpassar dos anos? Dize-me, filha da esperança áurea, voz imortal, eu te invoco primeiro, filha do grande Zeus, eterna Atena, e a tua irmã, guardiã de Tebas, Ártemis, que tem assento em trono glorioso na ágora de forma circular, e Febo, que de longe lança flechas. Aparecei, vós três, em meu socorro, se de outra vez, para afastar de nós flagelo igual que nos exterminava, pudestes extinguir as longas chamas da desventura? Vinde a nós agora. Ah, quantos males nos afligem hoje! O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores sem pausa como os pássaros velozes, mais rápidas que o povo impetuoso, as vítimas que se precipitam céleres rumo à mansão do deus crepuscular. Tebas perece com seus habitantes e sem cuidados, sem serem chorados, ficam no chão aos montes, os cadáveres expostos, provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos choram junto aos altares, nos degraus onde gemendo imploram compungidas o fim de tão amargas provações. E o hino triste repercute forte ao misturar-se às vozes lamentosas. Essas vozes lamentosas. E diante disso, filha rutilante de Zeus Supremo, outorga-nos depressa a tua sorridente proteção. Faze também com que Ares potente, que agora nos ataca esbravejando e sem o bronze dos escudos queima-nos, vá para longe, volte-nos as costas, procure o leito imenso de Anfitrite ou as revoltas vagas no mar Trácio, pois o que a noite poupa o dia mata. Zeus, Pai, Senhor dos fúlgidos relâmpagos, esmaga esses ares. Zeus, com os teus trovões, o meu desejo, Apolo, é que dispares com teu arco dourado flechas rápidas, inevitáveis para nos socorrer, para nos proteger. O mesmo espero das tochas fulgurantes com que Ártemis percorre os montes lícios. O meu apelo também dirijo ao deus da tiara de ouro, epônimo de Tebas, Baco alegre de rosto cor de vinho, companheiro deus Mênades, para que avance e traga a todos nós a tão pedida ajuda com o seu archote de brilhante chama contra esse Deus que nem nos deuses preza. Édipo volta, vindo do palácio, e dirige-se a Corifeu. Súplicas, proteções e alívio dos teus males. Sem dúvida serão ouvidas suas preces, se deres atenção devida à minha fala e tua ação corresponder às circunstâncias. Eu quero dizer estas palavras claramente. Alheio aos vãos relatos, preso à realidade, hei de seguir, ainda que só, o rumo certo, o indício mais sutil será suficiente, já que somente após os fatos alegados honraram-me os tebanos com a cidadania. Eu declaro nesse instante em voz alta: Cadmeus, ordeno a quem souber aqui quem matou Laio, filho de Labadacu, que me revele tudo, ainda que receie represálias.
que fale agora. Quem se denunciar não deverá ter medo. Não correrá outro perigo além do exílio. A vida lhe será poupada. Se alguém sabe que o matador não é tebano e de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se generosa recompensa. Mas se ao contrário, cidadãos, nada disserdes, e se qualquer de vós quiser inocentar-se por medo ou para proteger algum amigo da imputação de assassinato, eis minhas ordens. Proíbo terminantemente aos habitantes deste país onde detenho o mando, onde detenho o trono, que acolham o assassino, sem levar em conta o seu prestígio, ou lhe dirijam a palavra, ou lhe permitam irmanar-se às suas preces ou sacrifícios e homenagens aos bons deuses, ou que partilhem com tal homem a água sacra. Proíbo que todos, ao contrário, o afastem de seus lares, pois ele comunica a mácula indelével, segundo nos revela o Deus em seu oráculo. Ei, cidadãos, como demonstro o acatamento ao Deus e apreço ao rei há tanto tempo morto. O criminoso ignoto, seja ele um só ou acumpliciado, peço agora aos deuses que viva na desgraça, que viva miseravelmente, e se ele convive comigo sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabaram de atrair inapelavelmente para o celerado. Exorto-vos a proceder assim, tebanos, em atenção a mim, ao Deus, por esta terra que em frente aos vossos olhos está perecendo, entregue aos numes à esterilidade. Bem, ainda que essa purificação forçosa não vos houvera sido imposta pelo Deus, não deveríeis deixar Tebas maculada, pois era o homem um homem, era um morto um homem excelente, um rei. Cumpria-vos esclarecer os fatos logo, considerando que hoje tenho em minhas mãos o mando anteriormente atribuído a Laio, e que são hoje meus o seu leito e a mulher que deveria ter-lhe propiciado filhos, e finalmente que suas esperanças porventura, aliás, por desventura, não houvessem sido vãs, crianças concebidas por uma só mãe teriam estreitado laços entre nós, mas a desgraça lhe caiu sobre a cabeça. Por todos esses ponderáveis fundamentos, hei de lutar por ele como por meu pai, e tomarei as providências necessárias à descoberta do assassino. O assassino, progenie do rei Polidoro, descendente de Cadmus e Agenor, os grandes reis de antanho. E quanto aos desobedientes, eu peço aos deuses que a terra não lhes dê frutos, e as mulheres não tenham filhos deles, e sem salvação pereçam sob o peso dos males presentes ou vítimas de mal muitas vezes maior. Mas para vós, cadmeus, que concordais comigo, possa a justiça sempre estar ao vosso lado, e não vos falte nunca a proteção divina. Corifeu vinha chegando. Escuta então, senhor. Tuas imprecações compelem-me a falar. Não fui o assassino. Nem sei quem foi. Cabia a Febo, Deus profeta, que nos mandou punir agora o criminoso, dizer-nos quem outrora cometeu o crime. Édipo responde: são justas as tuas palavras, mas ninguém detém o poder bastante para constranger os deuses a mudar os teus altos desígnios. Veio-me à mente uma segunda ideia. Posso expô-la? Mesmo a terceira, se tiveres. Quero ouvir. Bem, eu sei que Tiresias Venerável é o profeta mais próximo de Febo. Se lhe perguntares, dele ouviremos a revelação dos fatos, senhor. Não descurei desse recurso, aconselhado há pouco por Creonte. Já mandei buscá-lo. Espanta-me que ainda não tenha chegado. E quanto ao mais, só há rumores vãos, rumores remotos.
E quais são os rumores? Quero conhecê-los todos. Dizem que Laio foi morto por andarilhos. Também ouvi dizer, mas não há testemunhas. Mas se o culpado for sensível ao temor, não há de resistir quando tiver ciência de tua dura, assustadora imprecação. Quem age sem receios não teme as palavras. Eu já tô vendo aproximar-se quem vai descobri-lo. E estão trazendo em vossa direção o Vate guiado pelos deuses, único entre os homens que trazem sua mente à lúcida verdade. Nesse momento, Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino, entra. E Édipo diz: Tu que apreendes a realidade toda, tu, Tiresias, tanto os fatos logo divulgados quanto os ocultos, e os sinais vindos do céu e os deste mundo, embora não consigas vê-los. Sem dúvida conheces os terríveis males que afligem nossa terra. Para defendê-la, para salvá-la, só nos resta a tua ajuda. Se ainda não ouviste de meus mensageiros, Apolo revelou ao meu primeiro arauto que só nos livraremos do atual flagelo se, descoberto o assassino do rei Laio, pudermos condená-lo à morte, ou pelo menos ao exílio. Nesta emergência, então, Tiresias, não nos falte. Não nos recuses a revelação dos pássaros, nem os outros recursos dos teus vaticínios. Salva a cidade agora. Salva-te a ti mesmo. Salva-me e a mim também. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Afasta-nos. Estamos hoje em tuas mãos. E a ação mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes até o limite máximo de suas forças. Tiresias diz: Ai, 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 pobre de mim. Como é terrível a sapiência quando quem sabe não consegue aproveitá-la. Passou por meu espírito essa reflexão, mas descuidei-me, pois não deveria vir. E qual a razão dessa tristeza repentina? Me manda embora. Assim suportarás melhor teu fado, e eu o meu. Deixa-me convencer-te. Carecem de justiça tais palavras tuas, e de benevolência em relação a esta terra que te nutriu, pois não quiseste responder. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual, Tiresias faz menção de se afastar. Não, pelos deuses, já que sabes, não te afaste. Eis-nos aqui à tua frente, ajoelhados em atitude súplice, toda a cidade. Ai, 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 pois todos vós sois insensatos. Quanto a mim, não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, eu não quero falar dos teus. Que dizes? Sabes a verdade e não a falas? Queres trair-nos e extinguir nossa cidade? Eu não quero males para mim nem para ti. Por que insistes na pergunta? É tudo inútil. De mim, por mais que faças, nada saberás. Não falarás? Então, pior dos homens maus, capaz de enfurecer um coração de pedra. Persistirás, inabalável, inflexível. Acusas-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo a que estás preso a me censurar? E quem resistiria à natural revolta, ouvindo-te insultar assim a nossa cidade? O que tiver de vir, virá. Embora eu cale, virá. Mas tens de revelar-me agora o que há de vir. Nada mais digo. Encoleriza-te. Se queres, encoleriza-te. Cede à mais cega ira que couber em ti. Mas não vou dizer. Pois bem, não dissimularei meus pensamentos.
tão grande é minha cólera. Mas fica sabendo que, em minha opinião, articulastes o crime e até o consumaste. Apenas tua mão não o matou. E se enxergasses, eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda. Teu pensamento é este? Então escuta. Mando que, obedecendo à ordem por ti mesmo dada, não mais dirijas a palavra a esta gente nem a mim mesmo, pois és um maldito aqui. Quanta insolência mostras ao falar assim! Não vês que aonde quer que vá será punido? Eu sou livre, trago em mim a impávida verdade. E de quem a recebeste? Foi de tua arte? Foi de ti. Forçaste-me a falar, malgrado meu. Que dizes? Fala novamente, vamos, fala! Não pude ainda compreender suas palavras. Não percebeste logo? Queres que eu repita? Parece-me difícil entender-te. Fala! Pois ouve bem. Tu és o assassino que procuras. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Muito bem, no Não Me Mate, eu sou apenas o narrador, nós sabemos aqui a importância histórica, secular, de milênios da obra Édipo Rei. E aqui, é claro, há um trecho, ok? Porém, um trecho bem importante. Eu retirei dos 100 melhores contos de crime, né? E realmente é um crime assustador. E conta a história do assassinato de Laio, porque Laio é o rei. Aí ele descobre ali pelos oráculos, né, que na verdade o seu filho, que é bebê ainda, uma criança, né, ele vai matá-lo. Né? Falou, os oráculos dizem, cuidado, seu filho vai te matar. Então ele manda, assim como a bruxa da Branca de Neve, né, manda lá pro meio da floresta para matar o filho. E de alguma forma ele não é morto, ele é deixado ali no meio da floresta e sobrevive. Passam-se os anos, é claro, e Édipo, já um adulto, está numa estrada ali onde ele está vindo. Sabe quando você está subindo a viela e está descendo outro cara e o cara não quer dar ré e você também não quer dar ré, e aí fica naquela discussão? Essa discussão sua, ela tem pelo menos 2.500 anos de história. E foi o que aconteceu aí, né, a ponto dos dois saírem no muque e Édipo matar essa pessoa que estava vindo, né, com sua comitiva, né? Claro, Édipo não sabia que se tratava de Laio, não sabia que esse cara era um rei, não sabia principalmente que Laio era o pai dele, né? Então ele mata ali o sujeito folgado ali que está no meio da estrada e continua a sua viagem. E nem se lembrava mais disso. Chega eventualmente a um reino sem rei, né? E ali ele encontra oportunidade de se tornar um rei e se casa com Jocasta, que era a esposa do Laio, né? E passam-se uns tempos e eles percebem, aí sim começa aqui a minha narração, que as coisas não andam bem em Tebas, né? Tebas tá passando aí por um momento bem difícil, é uma crise muito grande, e ele manda o Creonte perguntar pros reis ali, né, pros oráculos, pros deuses, né, falar, vai lá ver o que tá acontecendo, que não tá dando certo aqui, né. E ele volta e fala, ó, enquanto você não encontrar o assassino do antigo rei, Laio, e expurgá-lo aqui desse reino, jogar uma catiça aí, você precisa descobrir. E aí o Édipo fica pistolaço, né, começa a inquirir todo mundo, cadê o assassino, cadê o assassino, cadê o assassino? Até que chega, não no Creonte aqui, né, mas chega no Corifeu, né, um ancião cego, né, e o Corifeu, para com isso, Édipo, para com isso. Aí o Édipo, não, você tem que contar. Que contar o quê, rapaz? Isso aí vai dar
vai dar ruim, né? Você tem que parar com essas confusões, Édipo. Você tá arrumando confusão desnecessária, o negócio vai feder pra você. Como vai feder? Né? Na verdade não é nem é o Tiresias, né? O Tiresias que é o ancião, né? Não é o Corifeu. Quanta insolência mostra ao falar assim comigo. Como é que você fala assim com o rei Édipo? Né? Eu tô aqui tentando buscar a verdade, tentando encontrar esse safado que matou o antigo rei. E aí, é claro, né, Tiresias, ele fala: pois ouve bem, és o assassino que procuras. E aí Édipo vai procurar na memória, falar: puxa vida, aquele dia na estradinha, acabei matando o cara lá, o cara era o rei. E o pior de ter matado o rei é ter se apaixonado pela própria mãe, casado com ela. Bom, a gente sabe que o fim dessa história é muito trágico. Envolve a ele enfiar uns espetos nos olhos e ficar cego porque ele não conseguia olhar a verdade, né? Então é uma tragédia, gente. Uma tragédia grega, antiga, desse herói da mitologia grega que matou o pai, que resolveu o enigma da esfinge que atacava a cidade grega de Tebas, que desposou a mãe e, em função desse incesto, foi ao mesmo tempo pai e irmão do Eteocles, da Ismênia, da Antígona e da Polinices. Então ele teve uma rinca de filho aí, que era também os seus irmãos. Que coisa horrível. Escrito por Sófocles, que nascido aí em 496, morto em 406 a.C., né? Não é que eles contavam o tempo para trás, não. Isso aí veio bem depois, né? A gente sabe disso. É que depois compararam os calendários, eram outros calendários, mas quando resolveram adotar no Ocidente aqui esse calendário gregoriano, eles fizeram essa... Bom, vocês sabem. É claro que depois de muitos séculos, depois de milênios, né, o Freud, né, quando estava fazendo sua teoria da psicanálise, ele nomeou o complexo como o complexo de Édipo. É um termo, né, inspirado, claro, na tragédia grega, que designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino, enquanto ainda criança, experimenta em relação à sua mãe, ok? Então é muito discutido na área da psicologia, da psicanálise. Não é uma teoria cientificamente aceita, né, porque ainda toda a parte da psicanálise, da psicologia, ainda é muito recente, embora tenha fundamentos antigos, mas ainda a gente está estudando a mente humana há pouquíssimo tempo, né? Então são fenômenos muito descritos, colocados no papel, ainda muito recentes. Mas é claro, né, gente? O complexo de Édipo é comum nas crianças por volta dos 4, 5 anos, delas terem esse amor exacerbado pela mãe a ponto de rivalizar com o pai. É muito comum isso. Nossa, meu filho pequeno teve uma época que eu não podia chegar perto da minha esposa, que ele ficava doido e queria dormir no meio da gente. E o que não pode, o que é claro que passa isso, né? Um período. O que não pode é se prolongar esse complexo de Édipo. Já tive casos de alunos que com 17, 18 anos ainda insistiam em dormir com a mãe ali, não conseguia dormir longe da mãe, e até adultos, amigos meus que não resolveram enquanto criança esse complexo de Édipo. Parece que foi-lhe tirada a oportunidade de passar esse período, né? Porque esse é um período que deve-se, eu não sou especialista, claro que não, mas você proibir, né, esse período de ocorrer pode prolongá-lo para a vida adulta e se tornar um problema sério. Tinha um amigo meu que ele não conseguia arrumar namorada, não conseguia casar, todos os relacionamentos dele eram rasos, não iam para frente. Por quê? A imagem que ele criou da mãe era tão
endeusada, né? Era uma santa na terra, a ponto de nenhuma mulher chegava aos pés da mãe dele, a ponto dele conseguir finalmente, né, se doar, né? É o complexo do Beisola, né, da Grande Família, né? Apaixonado pela mãe a ponto de materializar, né, a mãe ali, né? Vocês entendem? Falar de Grande Família aqui ainda todo mundo entende, né? Porque coisas que aconteceram há 10 anos, tem muitos dos jovens de hoje, jovens adultos, que já não sabem mais do que a gente está falando, né? Bom, eu gostei de passar esse tempo com vocês, gostei de ler eu achei que estava aqui o texto inteiro, mas foi bom porque deu uma boa resumida também, já para quem está fazendo um trabalho, para quem é estudante, você que é estudante de psicologia, você que está na faculdade e pegou e por um acaso caiu nesse texto aqui, caiu nesse vídeo comigo, o tio Marcelo Fávaro, faça a sua inscrição, comente o que achou e se te ajudou no trabalho que você está fazendo na faculdade. E você que já é da casa, manda um abraço para mim lá no Insta, no Conta um Conto _Favaro, manda um áudio para mim lá no inbox, eu vou responder com o maior carinho, porque eu gosto de conversar, eu vou lá na fila da lotérica só para bater papo. Se você me ver na rua, pode me chamar que eu vou conversar também bastante. Então é isso aí, um abraço a todos vocês e até a próxima.